Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Aniversário da emancipação do Ceará, 226 anos. Dia dos Tribunais de Contas do Brasil. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 35 graus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 6,05. Valor do euro, em alta, R$ 6,23. Índice Bovespa, em baixa, 1,15%, 121.234 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,7%, valendo R$ 603.547,63. IPCA, em alta, 0,52%, dezembro de 2024. Taxa Selic, em alta, 12,25%, 11 de dezembro de 2024. Valor do ouro, R$ 534,57. Notícias nacionais. A alíquota do Imposto sobre Valor Agregado vai ficar em torno de 28%, diz secretário da Reforma Tributária, Bernard App. Caso a projeção seja confirmada, o Brasil terá a maior alíquota do IVA do mundo. Os cálculos oficiais serão divulgados pela equipe econômica nos próximos dias. Moraes impede viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos para participar da posse de Trump. Ministro do STF negou nesta quinta-feira o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para recuperar o passaporte apreendido desde o ano passado. Polícia Federal e Receita Federal desarticulam um grupo criminoso especializado em fraude de financiamento de veículos de luxo. Durante a Operação Creditum, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus, Manacapuru e Rio de Janeiro. Polícia Federal incinera cerca de 200 quilos de entorpecentes no Rio Grande do Sul. Entre as drogas estão cocaína, pasta base e maconha. Rio tem alta de 36% no total de tiroteios nos primeiros 15 dias do ano. Números de mortos e feridos cresceu 36% e 106%, respectivamente. Governo de Rondônia proíbe venda de combustíveis em recipientes, medida que quer dificultar o acesso de criminosos a materiais inflamáveis. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, declara estado de emergência pós-temporal. Fortes chuvas resultaram no bloqueio ao menos 17 ruas, além de inundar veículos e residências. A prefeita Juliana Pavan anunciou a formação de um gabinete de crise e pediu que os moradores permaneçam em casa. Governo do Rio anuncia 8 bilhões de reais para enfrentamento de temporais. Plano tem drones com megafone para avisos sonoros. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo diz que BETs causaram perdas de 103 bilhões de reais ao varejo em 2024. Quase 2 milhões de brasileiros passaram a dever por causa das BETs. Alimentos e bebidas geram maior impacto na inflação de dezembro. Dados são do indicador IPEA de inflação por faixa de renda. Mega Sena, concurso 2816. Aposta simples de Indaiatuba, interior de São Paulo. Acerta as 6 dezenas e leva sozinha prêmio de 37 milhões de reais. Dezenas sorteadas: 04, 17, 19, 20, 40 e 48. Ciência e tecnologia. Brasil está entre os países que mais usam inteligência artificial. 60% brasileiros acreditam que inteligência artificial traz maior expectativa de ganhos. Biofilme à base de casca de romã aumenta a vida útil de morangos. Em testes em laboratório, pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo constataram que, ao longo de 12 dias de armazenamento sob refrigeração, os frutos revestidos com a película apresentaram 11% menos redução de peso e demoraram entre 6 e 8 dias para começar a ser contaminados por fungos em comparação a 4 dias das frutas não recobertas com o material. Índia realiza tracação espacial não tripulada, tornando-se o quarto país a atingir marco. Estados Unidos, a Rússia e a China são os únicos outros países que desenvolveram e testaram a capacidade de atracação. Um feito essencial para futuras missões, à medida que Nova Delhi consolida seu lugar como uma potência espacial global. 2 novos planetas desafiam teorias sobre formação de sistemas planetários. Astrônomos descobriram 2 novos planetas fora do Sistema Solar, uma super-terra interna e um planeta gigante gelado externo. Esportes. Copa do Nordeste 2025, CBF divulga a tabela detalhada da competição. Nordestão começa no dia 21 de janeiro, e finais estão previstas para ocorrer em setembro.
Bahia anuncia a contratação do zagueiro argentino Santiago Mingo, ex-Boca Juniors, defensor de 23 anos, chega por 4,5 milhões de dólares. Campinas bate Blumenau fora de casa pela Superliga Masculina de Vôlei. Equipe paulista passou pela Catarinense por 3-0. SESI Bauru vence no tie-break, elimina o Sesc Flamengo e avança à semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino. Equipe paulista abre 2-0, toma um empate, mas sobra no quinto set e ganha o duelo disputado na Arena Paulo Scaff, em Bauru, interior de São Paulo. Australian Open, João Fonseca perde para o italiano Lorenzo Sonego, 55 graus do mundo, em batalha de quase 4 horas. Tenista brasileiro sai na frente, leva a virada, mas força quinto set. No fim, porém, se despede do Grand Slam. Notícias internacionais. Reino Unido ajudará a Ucrânia na produção de drones, diz presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Premier britânico encontrou com o líder ucraniano para assinar parceria de 100 anos. Partido Socialista da França desiste de voto de desconfiança contra a Premier. Primeiro-ministro François Bayrou ofereceu renegociar reforma previdenciária que desagrada a esquerda. França e Itália convocam enviados da Venezuela após limitação de equipes. Governo de Nicolás Maduro restringiu o número de diplomatas em Caracas para alguns países europeus. Novo líder da Síria diz estar pronto para receber forças da ONU. Ahmed al-Sharaa criticou o avanço de Israel na zona de amortecimento estabelecida entre os dois países. Gabinete do governo de Israel deve votar cessar-fogo no sábado, de acordo com uma autoridade israelense. Gabinete de segurança, que é menor, ainda deve se reunir nesta sexta-feira. Envolvimento da equipe de Trump foi importante para cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Diplomata pontuou que não é relevante quem leva o crédito pelo acordo final. Condições climáticas em Los Angeles melhoram e dão respiro aos bombeiros. Apesar disso, condições propícias a incêndio devem voltar nos próximos dias. FBI alerta sobre golpes em Los Angeles em meio a incêndios florestais. Fogo ainda não foi totalmente controlado pelos bombeiros. 170 mil pessoas estão sob aviso ou ordem de retirada. Cuba liberta ativista de direitos humanos e dissidente José Daniel Ferrer. Liberação foi parte de um acordo com o Vaticano. Países da Organização dos Estados Americanos publicam declaração conjunta contra a posse de Maduro na Venezuela. Dos 34 países membros da organização, 14 assinaram a declaração. Cineasta David Lynch morre aos 78 anos. Notícia foi confirmada pela família do diretor de Twin Peaks e Veludo Azul nas redes sociais. No ano passado, Lynch revelou que havia sido diagnosticado com enfisema pulmonar após uma vida de tabagismo. Na época, relatou que provavelmente não conseguiria mais sair de casa para dirigir. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1462, descobrimento pelo navegador português Diogo Afonso da ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Em 1773, o capitão inglês James Cook lidera a primeira expedição a navegar ao sul do Círculo Polar Antártico. Em 1786, descoberta do cometa Encke pelo astrônomo francês Pierre Méchain em Paris. Em 1799, o Ceará se emancipa de Pernambuco, tornando-se um território administrativo independente. A emancipação foi garantida pela Rainha Maria I, por meio de uma carta régia. Em 1909, fundação da Universidade Federal do Amazonas, uma das mais antigas instituições de ensino superior do Brasil. Em 1920, começa a Lei Seca, a proibição do álcool nos Estados Unidos. Em 1946, o Conselho de Segurança das Nações Unidas realiza sua primeira sessão. Em 1966, incidente Palomares, um bombardeiro B-52 colide com um KC-135 sobre a Espanha, matando 7 aviadores e deixando cair 3 bombas nucleares de 70 quilos perto da cidade de Palomares e outra no mar. Em 1991, início da Operação Tempestade no deserto, o Iraque lança 8 mísseis Scud contra Israel em uma tentativa mal-sucedida de provocar retaliação israelense. Em 2002, o Monte Miragongo entra em erupção na República Democrática do Congo, deslocando cerca de 400 mil pessoas. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.